Olá, vou te enviar um relato real que tenho na família. Meu bisavô morava num sítio no interior de São Paulo. Ele descrevia o sítio como um lugar mágico, onde o ar carregava o aroma das árvores frutíferas e o som do riacho era a trilha sonora constante. Os dias eram preenchidos com o trabalho duro na lavoura e o cuidado com os animais, enquanto as noites revelavam um céu estrelado que parecia guardar segredos. Ele adorava os animais do sítio, os porcos espertos e cheios de personalidade, as cabras travessas que escalavam qualquer obstáculo em sua frente e as galinhas que pareciam conduzir a sinfonia matinal do sítio. No centro de todas essas histórias estava o cavalo, que era mais do que um meio de transporte. Ele o descrevia como um companheiro fiel, sempre pronto para galopar pelos campos ou levá-lo até a cidade mais próxima. Eram nas cavalgadas sob o sol ou sob as estrelas que muitas aventuras aconteciam. A cidade ficava a uns 10 quilômetros do sítio. Ele fazia essa viagem de cavalo até a cidade semanalmente. Era mais do que uma simples tarefa, já que tudo o que precisavam para o sítio tinha que ser comprado na cidade. Ao avançar pelas estradas poeirentas, ele se deparava com paisagens em constante mudança. O cavalo, um companheiro silencioso e cúmplice, parecia entender a importância dessas viagens. Ao longo das suas cavalgadas semanais, sempre passava por uma capelinha antiga que se erguia na beirada da estrada empoeirada. Era um lugar simples, suas paredes de pedra carregavam as marcas do tempo e a madeira rangia ao menor sopro de vento. Nos fins de semana, ele quebrava a rotina pacata do sítio ao se juntar aos amigos dos sítios vizinhos. Juntos, montavam em seus cavalos, criando uma cena de camaradagem que ecoava pelas estradas empoeiradas até a cidade. O destino, barzinhos aconchegantes, onde histórias fluíam tão livremente quanto a cerveja. Nesses encontros, ele não só fortalecia laços de amizade, mas também encontrava tempo para visitar sua namorada na cidade. Ao romper do dia, ele e os amigos preparavam os cavalos, respirando o ar fresco da manhã, enquanto o sítio acordava lentamente. O som dos cascos na terra batida marcava o início de uma jornada rumo à cidade. Chegando à cidade, ele e os amigos amarraram os cavalos e se dispersaram pelas ruas movimentadas, combinando de se encontrar às 3 horas da tarde para ir embora. Tinha que ser antes do anoitecer, devido à falta de iluminação nas estradas. Durante a tarde, dedicou-se a resolver problemas pendentes, talvez questões relacionadas ao sítio ou assuntos pessoais que demandavam atenção. Após resolver essas pendências, ele e a namorada decidiram aproveitar o restante da tarde juntos. Saíram para tomar um sorvete, desfrutando de momentos simples e doces. À medida que as horas passavam, ele mergulhava na companhia da namorada, esquecendo momentaneamente dos compromissos marcados com os amigos. O sol começava a se despedir no horizonte e a cidade assumia uma atmosfera noturna. Quando a namorada alertou sobre a perigosa jornada de volta ao sítio sem iluminação, a noite caía rapidamente e a escuridão que envolvia as estradas tornava-se cada vez mais impenetrável. Ele, percebendo que tinha perdido a hora, apressou-se de volta ao bar na esperança de que seus amigos ainda estivessem lá. Ao chegar, no entanto, encontrou o bar vazio e as cadeiras empilhadas. A realização de que teria que enfrentar o retorno ao sítio sozinho, na escuridão, pesou em seus ombros. Ele pensou em ficar, mas tinha os animais para cuidar e não podia faltar com essa obrigação. Ele, iniciando a jornada de volta sozinho, sentiu um calafrio percorrer sua espinha enquanto cavalgava pela estrada empoeirada. A noite cerrada envolvia tudo, e o único som era o eco dos cascos do cavalo. À medida que ele se aproximava da antiga igrejinha ao lado da estrada,
Uma sensação arrepiante tomou conta dele. A atmosfera ao redor da pequena construção era densa, e a luz da lua delineava suas paredes desgastadas. Um frio sinistro percorreu sua espinha quando ele jurou sentir olhares invisíveis fixados nele. Seu cavalo, normalmente confiável, começou a relinchar e a se inquietar, como se algo invisível o incomodasse. Enquanto ele passava diante da igrejinha, uma força invisível pareceu se abater sobre o cavalo. As pernas traseiras do animal fraquejaram, como se um peso sobrenatural tivesse sido colocado sobre ele. Ele, lutando para manter o controle, sentiu a pressão desconhecida que parecia emanar da igrejinha. A noite ao redor tornou-se ainda mais silenciosa e a escuridão se intensificou, obscurecendo a estrada à frente. O sussurro do vento agora carregava um tom sombrio. Percebendo a presença maligna em sua garupa, ele agiu instintivamente. Com uma determinação firme, ele forçou novamente o arreio do cavalo, sentindo o frio penetrante daquela presença maligna. O desespero o envolvia enquanto ele começava a orar fervorosamente. De repente, como se atendendo às preces desesperadas, o peso maligno desapareceu, permitindo que o cavalo disparasse em uma fuga desenfreada em direção ao sítio. Ao se aproximar da porteira, uma sensação estranha tomou conta do ambiente. Antes que ele pudesse reagir, a porteira começou a se abrir lentamente, como se impulsionada por uma força invisível. Seus olhos se arregalaram diante do fenômeno sobrenatural. Instintivamente, ele acelerou o cavalo até a porta de sua casa, pulou do animal e trancou a porta com pressa, tentando deixar para trás aquilo que tinha acontecido. Dentro de casa, ele, ainda trêmulo pela série de eventos inexplicáveis, buscou conforto na oração. O som de passos, rosnados e batidas na porta ecoava do lado de fora, mergulhando a noite em um terror sobrenatural. Enquanto ele rezava, a atmosfera ficava ainda mais tensa. A presença invisível parecia desafiar a barreira da porta, testando os limites entre o natural e o sobrenatural. Ele desmaiou de terror. Ao despertar na manhã seguinte, ele abriu a porta com cautela, deparando-se com uma cena de horror. O interior da casa estava intacto, mas ao redor, um rastro de destruição se desdobrava. Seus animais, antes vibrantes, estavam agora mortos, brutalmente assassinados. O cavalo, seu fiel amigo de várias aventuras, estava morto diante da porta, suas pernas traseiras cruelmente arranhadas até os ossos. Marcas sinistras adornavam a porta, testemunhas silenciosas da violência da noite anterior. Diante do pesadelo que se desdobrara, ele tomou uma decisão radical. Movido pelo trauma e pela presença sinistra que parecia enraizada no solo do sítio, ele vendeu a propriedade e partiu, deixando para trás as memórias e os horrores daquela noite fatídica. Anos se passaram e a história da igrejinha amaldiçoada tornou-se uma lenda na região. Ele, contudo, carregou consigo as cicatrizes daquela experiência, jurando nunca mais colocar os pés naquele lugar assombrado.